A ilusão que impede o amadurecimento. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Burigato, né, onde eu me aprofundo nos temas que eu posto lá no meu Instagram. E hoje eu quero falar de uma ilusão que impede muito, mas assim, muito, nós de crescermos, né? Inclusive é baseado, como eu disse aqui, né, numa frase que eu postei lá no meu Instagram e que eu expliquei também mais profundamente lá no meu canal do Telegram. Ambos estão com o link aqui na descrição, então participe do Instagram até para você poder me mandar perguntas, mandar comentários nas postagens para quando eu abordar, eu até poder responder você, quem sabe, aqui na aula, certo? E também participe do canal do Telegram gratuitamente e receba conteúdos exclusivos lá, como por exemplo, o áudio que eu fiz sobre esse tema e vários outros, né, que pode ser que não se tornem aqui as aulas, né? Então você vai ter acesso apenas lá, beleza? Link na descrição. Bom, então vamos lá. A ilusão que impede a gente de amadurecer, que impede o nosso amadurecimento. Bom, vamos falar a grosso modo aonde na nossa vida que acontece o amadurecimento. Vamos pensar aqui como criança, certo? Aonde que acontece, em tese, né, o amadurecimento? Vamos falar aqui como amadurecimento, certo? Onde que acontece isso na criança, né? Na vida da criança? A grosso modo, quando ela enfrenta uma palavra que é a do não, certo? Então, ou seja, a criança tá lá fazendo e tal. Daqui a pouco o pai fala, não faça isso, ou aqui não, ou não mexe aí, ou não sei o que lá, né? E aí a criança, ela ali tem um impedimento que faz com que ela se confronte com uma nova realidade. Opa, peraí, aqui eu não posso mexer, isso eu não posso fazer, isso eu não posso falar, ou qualquer coisa assim, né? Sendo que, na ausência do não, ela simplesmente explora o mundo, ela simplesmente faz, ela vê no que dá, certo? Então isso, olhando do ponto ali da criança. Logo, como que essa ideia básica se traduz para nós adultos ou adolescentes ou o que quer que seja? Aonde acontece o amadurecimento levando em consideração isso aí, né? No erro. Quando dá merda, quando a coisa fica difícil, quando a gente não sabe o que fazer especificamente. Como, por exemplo, quando a criança que se surpreende com não. Mas peraí, por que não? Né? O que eu faço então? Qual que é a minha postura em relação a isso? E é engraçado porque hoje, claro, né, nós como, sei lá, adultos, adolescentes, não sei quem está assistindo esse vídeo aí, né, pode pensar que é uma coisa meio básica, né? Você pega, por exemplo, para nós é extremamente natural. Por exemplo, alguém fala, não mexe aí e tal, por causa disso, daquilo. Mas quando a gente é criança, isso é infinitamente caótico para nós, né? Porque o limite é algo muito estranho. Por que não? E principalmente, não, eu quero, né? E para nós não faz sentido. Bom, então é muito importante a gente entender isso por dois motivos. Já vocês vão até entender porque que eu estou usando esse exemplo, mas levando em consideração o que a gente já falou, que é o contexto do erro, não é? A gente também age assim. Então, por exemplo, quando você é rejeitado por alguém, quando você toma um não, por exemplo, numa entrevista de emprego, ou quando você toma um não de um cliente, algo que é importante para você, a gente tende a racionalizar, dependendo, claro, sempre do nosso preparo, do nosso amadurecimento, né? Mas a gente tende a levar aquilo como algo extremamente caótico, né? Tanto que, por exemplo, uma decepção amorosa tende, né? Não que seja a regra, na verdade, é muito variável isso, mas, por exemplo, é mais caótico para um adolescente que está vivendo aquilo, não é? Já para um adulto é caótico também, mas é menos. Por quê? Porque houve o amadurecimento, né? Então, bom, qual que é a ilusão, né? Levando em consideração esse parâmetro que nós falamos aqui, né? A ilusão se traduz na seguinte frase que eu postei lá no meu Instagram, ó. Não se iluda achando que estar em outra fase da sua vida seria ou será mais fácil. Cada fase tem sua batalha e seu amadurecimento. Aproveite, aqui está. Vou explicar de forma prática. Nós, adultos, adolescentes e tal, nós que já nos sentimos mais no controle da nossa vida. Qual é um dos pensamentos, um dos grandes pensamentos sedutores que nós temos, né? Ai, que saudade da minha infância, de quando eu podia não fazer nada, quando eu não tinha responsabilidade, quando eu não sabia como o mundo era, ou qualquer coisa nesse sentido, não é? E aí a gente olha para aquela área totalmente fantástica da infância. Mas a gente esquece imediatamente o terror da infância, que é a sensação de impotência, que é o não poder fazer nada que o pai não deixa, né? Que é o depender para tudo dos outros e que gerava uma extrema ansiedade,
Por exemplo, para você hoje derrubar sua garrafa que nem eu tô com uma garrafa de água aqui, se eu derrubo e quebro, eu vou, puta, que merda, eu vou lá e tal, limpo e acabou, né? Eu, como uma criança, um novo mundo totalmente se abria. Eu não sabia se eu ia tomar bronca da minha mãe, eu não sabia se eu ia ter que pagar, eu não sabia se eu ia ter outra garrafa, eu não sabia se eu tinha quebrado outra coisa. Era um mundo extremamente caótico, né? E que, de fato, se traduzia em grandes ansiedades e grandes medos e tudo mais, né? Então, qual é o ponto fundamental? Hoje, a gente olha para a nossa vida, tende a achar que a infância era uma maravilha, esquecendo esse lado totalmente caótico que nós vivíamos, e aí, no momento que nós estamos, né, a gente tende a olhar o lado caótico como algo a não ser vivido, né? Como algo, meu Deus, eu não quero lidar com isso. E aí a gente quer mudar de fase. Então talvez a gente, por exemplo, com 18 anos, muitas vezes o que a gente quer, né? A gente quer pular todo aquele caos que é os 18 anos. Talvez primeiro emprego, talvez, né? A carteira de habilitação, talvez passar na faculdade. E assim, coisas que são extremamente difíceis e que quando você tem 30 anos, por exemplo, você não tá nem aí mais. Você dirige com tranquilidade, você lida melhor com a decepção no emprego, você talvez não esteja mais nem aí pra faculdade, talvez não queira mais nem estudar e qualquer coisa. Então, qual que é o ponto que eu quero colocar aqui, né? Quando nós estamos primeiro, nós sempre vamos estar numa fase onde a gente vai se deparar com um mundo caótico e a gente vai tender a querer olhar para outros lados, até porque evolutivamente é o que nós fazemos. Por exemplo, por que tem a questão da reação de luta e fuga? Não é? Porque é uma reação totalmente evolutiva para eu sobreviver. E o que muitas vezes acontece é que a gente fugia, porque, obviamente, somos criaturas imensamente frágeis perante a natureza. Então, tanto que você pode ver, quando dá alguma merda, você meio que olha rapidamente para onde você pode escapar, né? Uma pessoa insegura, ela tende a agir assim, né? Ver, por exemplo, se ela está protegida na parte de trás e tudo mais, né? Então, assim, a gente tem respostas já gravadas na nossa cabeça, né? Então, quando o mundo caótico se aparece, muitas vezes a gente tem a resposta de fuga. E uma das fugas é essa, a abstração de uma nova fase ou de uma outra fase onde eu não vou ter que lidar com esse caos que o mundo me apresenta, né? Só que é uma ilusão absurda, porque quando eu era criança, então hoje eu tô numa fase que que saudade da minha infância onde eu não tinha responsabilidades. Mas eu também não tinha poder nenhum, eu não tinha controle nenhum, eu era estúpido, eu não sabia nada, eu dependia de todo mundo pra tudo. Se eu quebrasse uma garrafa, eu não sabia, um mundo novo abriria pra mim, eu não saberia o que fazer, não é? Da mesma forma que talvez eu possa, sei lá, olhar e querer estar no futuro pensando assim, caramba, né, puta, sei lá, vamos supor que você tá se sentindo sozinho ou sozinha e tal, né, e daqui a pouco você quer olhar pro futuro lá na frente pensando que você vai ter uma família e que, puta, se você já tivesse uma família, sei lá, um esposo, uma esposa, filhos e tal, e aí você estaria com vários lados da sua vida preenchidos e tal, e você não viveria esse caos da solidão, por exemplo, né? Mas você vai viver outro caos, que é educar os filhos, é ter medo quando o filho sai, certo? É ter que cuidar de uma criaturinha pequena, indefesa, que você não sabe, enfim, o que pode acontecer ou não pode ou não acontecer. Muitas vezes é delegar a vida do teu filho a uma outra autoridade na escola, ou, por exemplo, alguém que talvez trabalhe dentro da tua casa. Então, olha só como qualquer fase da nossa vida, ela vai lidar com um caos, certo? E é lidando com esse caos que nós amadurecemos. Tanto que você vai ver que muita gente que termina com alguém e passa por uma fase extrema de sofrimento, não é uma certeza, tudo depende, né? Mas tende a dizer e falar e agir como uma pessoa mais madura. Por quê? Porque é como se ela estivesse indo num caminho de luz, certo? E do nada, uma escuridão se instalou na vida dela, né? E é de fato, mitologicamente, representativamente, isso que acontece. A gente fica no escuro, no breu. A gente não sabe mais onde estão as coisas básicas da nossa vida, que são as questões, por exemplo, de quem eu sou, o que eu mereço, quando, por exemplo, eu vou achar alguém e por aí vai, né? E aí a gente passa por toda essa escuridão e conforme as coisas vão se estabelecendo com método, com estudo, com uma série de questões, o que vai acontecendo? A gente vai começando a aumentar a luz daquela escuridão e vamos entrando num lugar que é um pouco mais, né, reconfortante e tudo mais. Mas aí vai acontecer outro caos, o meu carro vai quebrar. E aí assim vai, né? Então qual é o ponto? Nós sempre estaremos, digamos assim, nessa trilha, né, entre a ordem
e o caos, né? Um conceito muito, muito aprofundado pelo Jordan Peterson, né? Então a gente sempre vai estar nessa linha e hora a gente vai tombar para um lado, hora a gente vai tombar para o outro. Mas o amadurecimento ele se faz nesta hora, né? Então não deseje estar em outra fase da sua vida. Encare-a de frente, não fuja, porque geralmente não é a melhor resposta, né? Encare, lute. E aí tem diversas formas, né, de se abordar, cada contexto vai exigir uma postura da sua parte e tudo mais, né? Mas saia dessa abstração infantil de querer estar em outro lugar. Queira estar onde você está. Lide com o que está ali à sua frente. E quando você começar a sair dessa escuridão, você sairá uma pessoa mais madura, que é, por exemplo, quando a criança entendia o porquê do não dos pais. Certo? E aí, você vive frequentemente essa ilusão que impede você de amadurecer? Deixa eu saber nos comentários, participe do meu Instagram e do meu canal do Telegram. E como eu sempre digo, mais poder e mais controle, grande abraço e até a próxima aula.